Olá pessoal do Região 44, eu sou o Giovanni. Hoje a gente aqui tá com a Giovana, ela é psicóloga e ela vai falar um pouco sobre nesse tempo de quarentena, tudo, como a mente fica. Ela vai explicar um pouco pra gente o que a gente pode fazer pra melhorar essas coisas. Giovana, se apresenta pra gente, por favor. Boa noite, Giovanni, obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga, já tenho 3 anos de formação e eu sou especialista em saúde mental há mais ou menos 1 ano pela Universidade Estadual de Londrina. E essa quarentena aí andou pegando todo mundo assim meio desprevenido, né? Tá complicado meio que para todos, inclusive para nós psicólogos também temos problemas com a nossa saúde mental aí, né? Então tá meio difícil para todo mundo. Tudo bem. Uma boa introdução. Giovana, bom, como você mesmo falou agora, essa quarentena pegou todo mundo desprevenido. Claro, ninguém tem um plano para quarentena, né? Eu acho que a última vez que teve uma quarentena foi em 2009 e no Brasil nem chegou a ter tanta coisa assim. Quais os maiores problemas que você vê que as pessoas estão tendo nessa quarentena? Bom, como você falou, a quarentena não foi planejada, né? Assim, apesar de o coronavírus ter começado do outro lado do mundo e ter se espalhado muito rápido e ter sido óbvio que pegaria no Brasil também, né? Aconteceria no Brasil também. A gente não estava preparado, né, para parar o país e, enfim, nem financeiramente, nem psicologicamente, nem de forma nenhuma, para enfrentar tanto tempo em casa, né? A quarentena na época da H1N1, ela não foi tão longa assim, né? Eu era adolescente, eu estava estudando. Foi um pouco mais puxado para a escola, mas para os demais serviços eles funcionaram normalmente, assim, né? Muito rápido. E agora são 2 meses aí parados e sem muita perspectiva. E a gente vive num país subdesenvolvido, né? Economicamente rico, mas com uma desigualdade muito grande, né? Na distribuição da renda. Então, brasileiro já não consegue guardar dinheiro normalmente, porque são milhões de contas para pagar. A gente estava vendo esses dias no meu trabalho o aluguel de uma casa R$ 850 com um salário de R$ 1.045. Como que você faz um planejamento financeiro para guardar dinheiro para que, por exemplo, numa época como agora, a pessoa tenha uma condição de sobreviver alguns meses sem o serviço, né? Mas se a gente fosse planejar politicamente falando, né, com políticas públicas bem estruturadas, a gente daria conta de passar um tempo aí, todo mundo meio que tranquilo, né? Porque o governo teria dinheiro para bancar a população por um tempo. Mas, enfim, não é o nosso foco aqui hoje, né? Não é. Mas talvez a gente pode entrar nesse assunto mental mais adentro depois. Isso não tem problema. Nunca tem um norte certo. Eu sempre acabo indo para outro assunto, depois volta normal. Mas assim, a questão da saúde mental, ela é bem complicada, porque a gente vive numa cultura onde as pessoas só vão ao psicólogo quando eles são doidos, considerados doidos. Então, assim, existe um estigma muito grande em cima das pessoas que procuram os serviços do psicólogo, né? Então, saúde mental, ela é um tabu. Todo mundo acredita que é saudável, que não vai ter problemas e nunca, e que só vai ao psicólogo quem, sei lá, dissociou. Quem tá é aquele famoso doido, aquele padrãozinho de que é aquele surtado que vai morder alguém ou, enfim, que vai bater em alguém na rua. E não é assim, né? A população, em geral, a gente precisa ter um cuidado com a saúde mental, que nem a gente tem um cuidado quando vai num clínico geral, fazer um check-up, apesar de que o brasileiro também não faz check-up, né? Mas é a mesma lógica. O psicólogo, você vai para você cuidar de si e a qualquer momento pode acontecer com qualquer um de desestruturar. Todo mundo tem uma rotina e quando a gente sai fora dessa rotina, influencia muita coisa. E quando a gente é arrancado dela de uma vez por causa de uma questão de saúde, em que vidas estão em jogo e, assim, pessoas próximas da gente, em grupo de risco, tá correndo risco de vida e a gente não sabe para onde vai, é complicado, né? A gente desestrutura completamente uma coisa que a gente já não estava cuidando, né? Uma coisa que já não estava estruturado antes, a gente acaba perdendo o controle completamente. Porque a gente só lembra de saúde mental na hora que realmente pega tudo, né? Na hora que entra num quadro depressivo muito grande
Ou acontece realmente uma dissociação, quando a pessoa ela sai fora da realidade, sabe, assim, e sai enfim, é complicado, a gente não para analisar e nem falar sobre saúde mental com o público em geral. A gente da área da saúde, a gente fala muito isso, né, porque a gente tá ali dentro. E ainda assim tem profissionais da saúde que não cuidam da própria saúde mental. Existem psicólogos aí que eles não fazem terapia e não olham para si. E aí quando a gente, por exemplo, agora na pandemia, a gente tá muito recluso e a gente tá com a gente mesmo só, né? A gente tá nós e nós mesmos. Então a gente enfrenta coisas que a gente antes projetava no outro, né? Era só o outro que tinha, era só o outro que era desse jeito. E quando a gente tá sozinho numa quarentena pesada dessa, a gente olha que na verdade é a gente que tá fazendo isso. E aí é quando a gente entra em conflito, porque percebe-se que existem coisas dentro de si que não são legais e que não são aceitáveis e que achava que só existe no outro. Então, isso também ajuda para desestruturar mentalmente falando. Eu entendo bem. Uma coisa que está acontecendo muito é porque a gente tá sempre na rotina, trabalho, escola, faculdade, depois parou tudo, fica só em casa. A gente não consegue lidar, por exemplo, vamos supor, no momento tá de boa, depois, 10 segundos depois já começou a ficar na bad, porque não tem o que fazer. Eu li um artigo falando o problema que está sendo é que o ser humano, ele, quando não tem resposta para uma coisa, ele fica desesperado, ele quer uma resposta. E o que a gente pode fazer é o verdadeiro nada, né? Ficar em casa. Por que a gente tem essa dificuldade de ficar em casa? Como a gente pode ver que tem gente que nem caminhava, agora está fazendo exercício diário na rua. O que você acha que a gente pode... Por que a gente quer tanto sair assim? Bom, existem inúmeros fatores, né? Para cada um é de uma forma diferente. Mas a gente vive numa sociedade muito acelerada, em que tem que existir produção o tempo inteiro. De uma forma ou de outra, você tem que produzir. E então, tipo, a gente é criado nessa lógica de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro, 24 horas do meu dia. Eu só não vou fazer na hora que eu estiver dormindo, porque eu sou obrigada a dormir, senão eu faria alguma coisa também. Então, essa lógica de produção muito acelerada, muito pesada, puxada, e a gente não aprendeu a estar no ócio, assim, não fazendo nada e simplesmente a gente com a gente mesmo. E aí começa a acontecer pensamentos desagradáveis, que nem eu falei, a gente começa a ver coisas em nós que a gente achava que era do outro e a gente não aceita, e aí precisa colocar alguma coisa ali no meio pra parar isso, sabe? Tipo, porque enquanto tá com a mente ocupada com outra coisa, não vai parar pra pensar em questões pessoais e olhar para si próprio, não vai voltar para introversão, sabe? Enquanto você estiver fazendo milhões de coisas. Então, acredito que seja por isso, assim, a maioria das pessoas aí estão paradas, não tem trabalho, ou quem estava estudando não tem mais como estudar, ou aulas online, então acaba não sendo o mesmo ritmo do presencial. E aí eles precisam fazer alguma coisa, colocar alguma coisa na rotina para se sentir útil. Porque o ócio traz o sentimento de inutilidade, sabe? De não estar produzindo e de não estar sendo útil. E aí faz caminhada quem nunca caminhou, e vai pra academia quem nunca foi. E, enfim, quer fazer reunião de amigos, churrascos, e quando nunca tinha feito antes, ou ia raramente. Esse tipo de coisa, sabe? Pra não lidar com o si mesmo, o conteúdo de si mesmo. É uma época que a gente está começando a perceber que a gente precisa um pouco de cultura e assiste filme, escuta música, lê livros, essas coisas. É uma coisa que a pessoa está aprendendo que não fazia antes. Eu acho que o número de assinantes Netflix, Telecine aumentaram muito nessa pandemia, tudo. Qual a sua dica para a pessoa, como vamos dizer, ela fica o dia inteiro em casa, ela não está aguentando mais fazer nada. O que ela pode fazer para ela não ter que sair na rua e ficar em casa com bem si mesmo? Tem gente que faz meditação. O que ela pode pensar em fazer? Eu acho que agora o recurso que a gente tem é a internet, né? Tão entamida a internet que todo mundo antes criticava, enfim, tinha medo de perder muito tempo. E a gente vivia zoando com a questão de
das relações líquidas, enfim, agora é hora de usar a internet, sabe? Tá com saudade dos amigos, faz uma videochamada, sei lá, faz uma ligação, reúne o grupo de amigos pela internet, né? Então, tipo assim, chama lá no Skype, sei lá, em algum recurso online que tenha para fazer uma reunião de amigos e se encontrar e conversar, sabe? Se encontrar assim online, né? À distância. Se encontrar à distância. e conversar e bater papo. E existem alguns psicólogos que eles estão prestando trabalho voluntário, então eles estão fazendo atendimentos online durante a pandemia. Então, assim, muita gente não faz terapia, a gente sabe que a terapia no consultório particular ainda é uma questão elitizada, então, infelizmente, ainda é muito caro e nem todo mundo tem o acesso, né, à questão da terapia. Mas agora, na pandemia, tem muitos profissionais que eles estão disponibilizando o trabalho deles de forma gratuita e online. Então, assim, não precisa sair de casa, não precisa se expor, né, de estar na rua, de fazer encontro com amigos. Faz um churrasco aí, cada um na sua casa, assa uma carne enquanto tá com o notebook ligado e conversando. Enfim, faz as mesmas coisas que a gente fazia pessoalmente, só que à distância, sabe? Adapta. E a questão também de a gente tentar aprender a lidar com aquilo que surge nosso, né? Então, assim, talvez esse seja o melhor momento pra gente aproveitar esse momento de introspecção e visualizar os conteúdos nossos, e aquilo que a gente conseguir lidar sozinha a gente lida, e o que a gente não conseguir a gente pede ajuda para quem puder ajudar, né? Mas mantendo o contato, a distância do contato físico, né? Manter o contato físico com as pessoas que estão dentro da própria casa, né? A mãe, o irmão, o marido, enfim, né? E aí entra a questão de violências que aumentaram 1 milhão, violência doméstica, porque as pessoas estão em casa, né, o tempo inteiro. E antes o cara desestressava no boteco e chegava em casa já bêbado e caía, não tinha tempo de bater na esposa, enfim, agora tem casa o tempo todo. E aí tem a rede de apoio da Maria da Penha, que também está acontecendo alguns atendimentos online, a pessoa pode pedir ajuda, que nem eu estava vendo lá a questão da Magalu, do aplicativo, de que eles pedem ajuda, uma forma de ajuda, né? Mas tem sites também que a pessoa pode entrar e pesquisar e pedir ajuda também, tem telefone 180, enfim. Inúmeras questões que a pessoa pode pedir o socorro na hora necessária, né? E tentar manter o máximo possível da relação humana pela internet, que é o dispositivo que a gente tem agora ao alcance, né? Uma coisa que você falou, e eu acho que acabou comentando, sobre a violência tanto. Aumentou demais o número de violência doméstica, como a gente pode ver aconteceu. Eu acho que em Maringá, em menos de poucos dias já teve um assassinato, 1 ou 2. E a maioria dessas relações, dessas violências domésticas, sempre está ligada à falta de psicólogo, essas coisas, de pessoa aí. Na verdade, a questão da violência doméstica, ela é bem complexa, né? Então, assim, existe a questão das vezes é uma palavra bem, é uma forma de falar bem ruim, bem chula, mas de ciclo vicioso, em que a mulher, ela tá num ciclo tão grande de que ela aprendeu que o amor é a partir do tapa, né? Que o tapa, a surra, é uma forma de amor. E aí ela não consegue sair daquilo, e ela se torna um sujeito dependente do outro, e ela não consegue se desvincular de uma relação dessa. Então, assim, se fosse ver, isso seria um trabalho com um psicólogo. Só que se a gente fizesse esse trabalho já desde o início da infância, e, enfim, mostrasse que a surra, ela não é uma forma de amor, ela não é uma forma de demonstração de carinho, e desconstruísse alguns conceitos, algumas ideias e construísse novamente, a gente talvez não teria tanto o número já no final lá de violência acontecendo em si, sabe? A gente trabalharia no início para prevenir que isso acontecesse. E agora a gente está trabalhando para não deixar que aconteça novamente. Então, tipo assim, já existe a violência e a gente tenta que não exista, pare de existir. Então, a gente não trabalha com prevenção, né? A gente trabalha com, vamos dizer, remediação, talvez. É difícil, porque daí precisaria do psicólogo na escola, e aí entra a questão isso que eu ia falar, que
é tipo um efeito dominó. Na infância do cara, ele começou tendo violência dos pais, já via ali com os pais, foi crescendo achando que lá era normal. E quando chegou na fase adulta, também teve o mesmo problema. Então, querendo ou não, tem um efeito dominó que vem bem diante, é uma coisa que, querendo ou não, é até errado falar isso, mas tá no meio da nossa cultura, não quer dizer como cultura, né? Porque não acho que isso é uma coisa que tinha que ser cultural, mas tá no nosso meio da sociedade a questão da violência e é tensa essa questão. Sim, ela é complexa, porque é difícil você falar que fulaninho apanhou muito quando era criança e por isso ele se tornou agressivo e bate na esposa quando adulto, porque não é tão fácil assim, não é assim que funciona. Não necessariamente todo mundo que apanhou na infância vai ficar violento quando adulto, e nem todo mundo que é violento quando adulto apanhou na infância. Então, assim, mas são culturas que a gente vai crescendo naquele meio. E se a pessoa não para e não reflete, ou não existe alguém que ajude nessa reflexão, que faz esse trabalho de direcionamento, de mudar de pensamento, ela vai continuar existindo e vai continuar aí matando tantas mulheres no Brasil que nem mata existe hoje em dia, né? A violência tão grande assim. Tava até... Tem um monte de meme, de piadinha assim, que é... tem muitos casais se divorciando agora nessa época de pandemia, tudo. Essa questão de esse divórcio, essas coisas, é por causa que eu acho que o casal não fica tanto tempo junto, eles não acabam se conhecendo. Acabam confundindo o casamento só por estar junto na mesma casa. Então, eu acho que o ciclo de o que seria um casamento não faz parte de duas pessoas estar na mesma casa pagando as contas juntos. Talvez não é isso. Eu acho que nesse momento agora a gente começa a repensar o que é o casamento, né? Por que vou querer passar a vida com a pessoa? Quais os benefícios que eu tenho que trazer e levar para a pessoa? Que o negócio é cíclico, né? E a gente vê essa questão até na questão das crianças, né? Nossa, exato. Tem pais aí que estão ficando doidos com os filhos em casa. E aí surgiu um meme na internet que o pai só ama o filho porque não vê ele, né, durante a semana. Então, é isso, essa questão de... As pessoas vivem muito distantes umas das outras, e se a pessoa não para e reflete sobre si, é difícil parar e refletir sobre o outro, né? Então, é complicado a forma com que as relações estão sendo estruturadas agora, e com esposo, esposa, e filhos, enfim, a família em geral, né? Porque agora a mãe tá ficando em casa também. Eu morava sozinho, agora que tá ficando em casa tá sendo uma outra construção pra mim, é uma coisa que eu não tinha todo dia. Aí tem vezes que eu acordo e falo, putz, minha mãe tá aqui hoje, de novo. Falei agora, como fazer minhas coisas do jeito normal? É uma coisa que a gente não tá acostumado. E naquilo que você falou do meme do pai nunca viu o filho, isso é uma realidade muito grande. Eu como professor, altas vezes já vi pai reclamando quando tem feriado, alguma coisa, reclamando que tinha que deixar o filho na escola porque não era feriado no trabalho dele. Como a escola tem a obrigação de cuidar da criança, que não é bem assim, né? A escola tá ali para educar, não para cuidar do filho. Outra coisa que não sei se você tá por dentro, alguma coisa, a questão do estudante, a mentalidade do estudante nessa época de quarentena. Como você acha que tá ficando? Porque do nada ele tem que parar de ir pra escola e ficar em casa esperando ter aula online pelos negócios do governo, que pelo que eu já vi não é bom. Todos os maioria dos professores não tem jeito para aula online e metade acho que só 42% da população que está conseguindo fazer aula online, os outros não estão. Então já temos um problema aí. Como o aluno pode se concentrar para esses que têm a oportunidade, né? Que provavelmente os que vão conseguir escutar esse podcast, porque tem outros que não vai ter essa oportunidade. Como você acha que a saúde mental do aluno pode ser para ele conseguir focar nos seus estudos? O aluno ele precisa criar uma rotina, né? Ele tinha uma rotina antes de todo dia, naquele horário, determinado horário, ele ir para a escola. Então, ele só não está indo para a escola. Ele pode adaptar o horário, não sei como está funcionando as aulas, mas se a aula for gravada, ou enfim, ele pode adaptar um horário
que todo dia naquele horário ele vai estudar. Então ele precisa criar uma rotina, porque sem rotina a gente não consegue realmente seguir o plano. Só que também tem que entender que nem quando tem dias que a gente não acorda bem para levantar e ir para a escola e a gente fala não vou hoje, em casa vai ser a mesma coisa. Vai ter dias que o aluno vai acordar e vai falar hoje eu não tô bem psicologicamente, hoje eu não tô no clima e não quero. Só que não deixar esse não quero e hoje não estou bem virar a rotina. Tem que ser a exceção, né? Mas criar aquele dia, aquela rotina de todo dia no mesmo horário e estudar ou fazer pelo menos alguma coisa, nem que for, sei lá, 1h30 só do dia, 2 horas, aí fica lá, sei lá, 2h30 parado, fazendo uma coisa que ele gosta, outras coisas, e aí depois volta de novo, se tiver essa possibilidade de horários, né? Porque alguns professores estão fazendo aula online e ao vivo. Então, o aluno tem que estar lá naquele horário daquela aula. Então, daí não tem como ele adaptar. Mas cria, então, a rotina nesse horário que o professor vai estar online ali para dar o conteúdo. Só que a gente não vai ser produtivo igual na aula presencial. Isso, assim, é impossível. Por mais que o aluno tenha um ritmo bom de estudo, ele consiga seguir ali o planejamento que ele fez, e ele está conseguindo assistir todas as aulas, fazer as atividades, ele não vai produzir que nem ele produzia pessoalmente, dentro da sala de aula. E o rendimento dele também não vai ser igual. Então, a questão de aprendizado, de qualidade de aprendizado, não vai ser igual como era presencialmente, porque é diferente de você fazer uma faculdade EAD, porque a faculdade EAD ela já está toda estruturada, toda preparada para atender o aluno à distância. O ensino público, ele não está preparado direito nem para o presencial, quem dirá para o ensino à distância. Então, não é fácil para o professor preparar a aula e fazer a aula ali online, mas também não é fácil para os alunos, porque é uma realidade nova para as duas partes e nem sempre vai ser produtivo. E isso tem que ser aceito, sabe? Tipo, tudo bem não ser produtivo, não dá. Não tô rendendo hoje, ou não tô rendendo essa semana, ou enfim. Só não deixar isso virar uma... bola de neve. Um costume, né? Não deixar isso, eu não tô produtivo nunca, não vou assistir aula nunca. Isso também não funciona, né? Outra coisa que está acontecendo bastante, nessa questão de... Ih, eu acho que travou. Outra coisa que está acontecendo bastante é a questão de querer estar por dentro da notícia. Então a gente acaba consumindo muita coisa, principalmente do coronavírus. Aí a gente passa o dia inteiro lendo, assistindo reportagem, vendo um monte de coisa, vê fake news, vê o que não é fake news. Aí o presidente vai, fala bobagem, aí como ele sempre faz, aí volta para a programação normal, aí isso acaba deixando a pessoa desgastada, acabando deixando ela mais estressada ainda do que estaria no dia a dia normal. Esse excesso de informação que ela mesma, que ela busca, né? Sim, a gente gasta uma energia psíquica muito grande quando a gente procura algum dado, enfim, quando a gente lê qualquer coisa, a gente gasta energia psíquica. E quando você tá lendo sobre uma doença e tanta gente morta, e aí tanta porcaria que o governo anda fazendo, tanta coisa ruim, e aí vai juntando tudo, vai desgastando. A pessoa fica muito mais cansada do que se ela estivesse saindo todo dia, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar, e trabalhando 12 horas seguidas. Porque, assim, é um consumo de energia diferente do trabalho, vamos dizer assim. Porque o trabalho você cansa fisicamente, isso você cansa mentalmente. E aí você dorme, no outro dia é exatamente a mesma coisa, se não pior. E a pessoa não descansa. Então, sim, ela vai se desgastando. E é por isso que a gente não vai produzir igual a gente estava produzindo antes. A gente nunca vai conseguir produzir em casa, assim, nesse boom do nada, produzir como a gente estivesse produzindo antes. Até quem faz o home office, eles vão adaptando a rotina aos poucos. Sim. Não parei de trabalhar hoje presencial e amanhã vou começar home office rendendo a mesma coisa que presencial. Vai um tempo de adaptação do organismo e da mente, e, enfim, né? Leva tempo, qualquer adaptação, qualquer coisa nova que acontece. Então, a gente não vai ser produtivo mesmo agora, assim como era antes, e não adianta cobrar esse tipo de coisa, sabe? E, inclusive, o que me deixou muita raiva foi a questão do Enem.
É algo que, muita gente vai se formar no terceirão esse ano e sonha em entrar na faculdade ano que vem, mas, cara, o Enem acontecendo esse ano é muito inviável, sabe? É muita falta de consideração com a população que não tem condições de assistir aula, que não tem internet, mas com qualquer um, porque ninguém está produzindo igual antes. E aí você colocar uma prova nível Enem para alguém que está em casa, ou sem o mínimo, o básico, que seria a internet e a condição de estudo, mas para todo mundo, que tipo, é psicológico, atingiu todo mundo, então tá todo mundo desgastado, sabe? É algo que não deveria acontecer esse ano e podem me apedrejar, porque eu sou... Eu vou aproveitar esse momento e fazer um desabafo aqui, porque eu sou professor e a área da educação é uma área que se rela nela falando mal ou fazendo um bem, eu tô ali no meio. E quando eu fiquei sabendo desse negócio do Enem, é aquela vontade de sair de casa lá onde tá o ministro, dar um socão na cara dele, né? Mas é claro, de uma hora bem longe, não tem como fazer isso. Aí o pessoal começou eu até compartilhei um negócio de rede pra você tentar ajudar as pessoas que se sentem perdido nisso, tudo, os alunos. Aí eu fiz, não sei se chegou a ver, fiz uma postagem lá, né? Que eu estou disposto. O problema é que tem muitas pessoas que estão pegando isso para ganhar os seus famosos likes, status, e pessoas que você vê que não tem qualificação para ensinar, porque tem muitas pessoas que não sabem ensinar, que é diferente de um professor. O professor passa tempo na faculdade, tem 4 anos lá aprendendo como vai ensinar, como agir com o aluno desse jeito, aluno tal. A gente passou por isso. E tem muita pessoa que está usando essa mesma coisa para ganhar likes e fazendo isso. E se um aluno pega essa pessoa que tem mais intimidade e fala, então me ensina, a pessoa não vai conseguir ensinar. É claro, eu acho muito bonito o gesto, mas é aquilo, você sabe como vai fazer? É uma coisa que eu fiquei meio putaço na hora que eu vi que tava com um monte de gente compartilhando. Eu falei, não, sério? Estão usando isso pra... É aquele negócio, né? Usando isso pra me promover, ganhar o meu status. Sim. Uhum. Enfim. Mas essa questão, assim, da questão da produção, de como vai ficar e de como vai ser, como vai deixar de ser, e aí eu falei do Enem, que eu sou contra acontecer o Enem, não só por causa dos alunos que não têm o acesso e que não vão conseguir ter o recurso de estudar e se preparar para o Enem, mas no geral, por questão de psicológica. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu tinha planos de fazer a prova do mestrado agora no final do ano para começar a turma regular o ano que vem. E assim, já é algo que eu já estava planejando no ano passado e aí não deu, e aí eu passei os planos para esse ano. E não vai dar. Lamento para mim, mas eu não vou conseguir estudar para o mestrado, para a prova, e eu conseguir ter um psicológico bem preparado para poder ir lá e fazer, enfim. E a gente nem sabe se o ano que vem vai ter turma nova, nem sabe como vai estar as coisas. Então, assim, eu que já sou formada, faço terapia pessoal já há um tempo, já tenho uma outra formação, enfim, já tenho uma visão diferente. Para mim já não vai ser fácil, né? Eu já tive que abrir mão de alguns planos meus, adiar esses planos, não abrir mão, né? Eu adiei os planos, porque eu sabia que eu não ia estar preparada psicologicamente e que eu fazer essa prova e eu ter um péssimo resultado ia me desgastar muito mais do que eu não fazer. Imagina um estudante de ensino médio que ele não tem essa visão ainda, porque ele é um adolescente, o mundo dele sendo construído ainda, ele não tem recurso financeiro para uma terapia, enfim, ele nunca teve contato direto com um profissional desse, então ele não sabe muita coisa. E você joga um Enem ali, que é aquela pressão completa de que eu preciso passar porque senão eu não vou fazer uma faculdade. Como que essa pessoa não fica? Ela, desestrutura completamente. É muito fácil entrar num quadro depressivo por causa disso. É muito complicado, sabe? É bem tenso. Sim. Giovana, você tem mais alguma coisa que quer falar? Alguma coisa que você tem de dica pra gente, pra todo mundo que vai escutar? Sim, faça o exercício em casa. Espera um pouquinho. Bom, o que você tem dica pra gente? Como se cuidar mentalmente nessa época? Bom, se já que é pra fazer exercício, faça exercício em casa, conforme dê, não sai na rua. Sair, assim, quem tem a possibilidade de sair, de ficar em casa, não sair, então fique em casa, aproveite essa oportunidade que tem
de ficar e de preservar aquelas pessoas que elas têm que sair, né? Porque algumas pessoas elas não têm escolha de ficar de quarentena em casa. Então, assim, quem tem, fica para preservar esses que não têm a escolha. Mantém contato com os amigos, agora é o momento da gente manter as pessoas próximas virtualmente, então a gente não perder contato, não deixar de conversar com alguns amigos porque a gente não está mais presencial ali, não deixar de conversar com a família porque a gente não está conseguindo mais ir na casa deles. Vamos botar essa ferramenta da internet aí para funcionar e vamos fazer o máximo possível de proveito deles. Que nem algumas pessoas elas vão falar, mas eu não tenho acesso à internet. Aqui em Arapongas, que é onde eu moro, a prefeitura ela tem um plano de que a pessoa vai lá, se cadastra no site da prefeitura e ela tem acesso a uma rede de internet gratuita. É óbvio que não é como ter uma internet em casa paga, mas já é melhor do que não ter internet nenhuma. Então, assim, pesquisar, ver se no município não tem esse plano também da prefeitura de fornecimento de internet gratuita, ir lá se cadastrar e, assim... tem a possibilidade de ter Netflix, usa, tem possibilidade da Amazon Prime ou da Amazon Unlimited, faz o cadastro e aproveitar para fazer as coisas assim, à distância e usar a internet, né? Continuar com contato humano à distância aí, porque é o que dá para fazer. E, se possível, busca esses profissionais de psicologia que estão fazendo atendimento gratuito, né? Que estão fazendo atendimento voluntário, conversar com eles, porque assim, agora é a hora e agora vai ser muito importante, está sendo muito importante esse trabalho dessas pessoas que se disponibilizaram aí, que conseguiram, né, doar o seu tempo e, enfim, para poder ajudar. Então, vamos aproveitar o que está sendo feito, o que está sendo oferecido aí ao máximo e se manter afastado. Eu sempre gosto de deixar ao final também para a pessoa indicar algum livro, algum filme, alguma coisa para... quem estiver escutando, assistir. Você quer indicar alguma coisa? Algum livro, música, banda? Se você quiser indicar, você pode indicar. Olha, tem tanta coisa. As lives aí que os cantores estão fazendo é ótima. Assim, ajuda a manter muito o psicológico da pessoa. Livro vai depender muito do que cada um gosta. Eu gosto muito do livro Anne de Green Gables, que é o que foi inspirado lá na série da Anne with Annie, da Netflix. Ah, sim. E assim, ela é uma criança que perdeu os pais muito nova e ela passou por muita coisa ruim e ela sempre consegue tirar algo bom desses momentos ruins. E ela tem uma imaginação, uma criatividade muito grande, ela cria histórias maravilhosas. Então, assim, ela consegue tirar coisas boas de momentos ruins. Então, assim, é uma leitura ótima para se fazer agora, pra gente aprender a tirar coisas boas dos momentos ruins também. E deixar a nossa criatividade, a nossa imaginação aí ser solta, que nem quando a gente era criança, né? Deixar ela viajar aí livremente. E música, sei lá, eu gosto, ouve rock aí, é bom. Ouve umas MPB aí boa também, mas se a pessoa gosta de funk, ouve também. Se a pessoa gosta de sertanejo, também ouve. Tipo assim, ouve e mantém a arte daquilo que a pessoa gosta. Então, vamos chorar com um filme clichê, vamos assistir aquele filme lá, eu não sei se ele é indiano, do rapaz que tem deficiência lá, então vamos assistir esse filme também, a Cela 147, eu não sei, é um filme novo aí. A Cela número 7, eu acho. Isso, vamos assistir esse filme aí também, porque ele é ótimo e vamos chorar e vamos aproveitar pra descarregar e deixar a emoção sair, sabe? Milagre da Cela 7. Não é hora de ficar guardando emoção, sabe? Ficar querendo se parecer durão. Vamos sentir e pedir ajuda aí na hora que o sentir estiver insuportável. Eu mesmo tô chorando até com filme de ação. Tem aquele momento triste, eu tô falando, nossa, vou chorar, deixa um pouco. Ivana, eu também. Muito obrigado e muito obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite. Ter muito mais episódios com você. Ah, beleza, só chamar e a gente faz aí. Tá bom.